Paz a todos. Então eu tava muito angustiado. Eu fiquei pensando, o que tá me deixando assim angustiado, né? E eu descobri por que existe angústia, por que a gente fica angustiado. Para quem não sabe, Jesus também ficou angustiado, né? Ele estava indo para a cruz e ele pediu: ore por mim, porque eu estou muito angustiado. Para você ver que não tem problema nenhum você pedir para a pessoa orar por você, desde que você também não rejeite a sua própria vida de oração. Tem momentos que a gente vai precisar de oração, tem momentos que a gente vai ficar angustiado. A angústia, é, por vezes, ela faz parte da vida. Não quer dizer que ela vai permanecer durante muito tempo, mas vez ou outra ela vai aparecer. E a angústia, ela não é uma coisa corpórea. Ela pode ser uma coisa corpórea, mas geralmente a angústia é espiritual, não é uma coisa física. Então, as pessoas que tentam tomar remédio, coisa assim, pra ajeitar a angústia, não vai conseguir. Não vai conseguir porque não é algo físico. Então, primeiro você tem que ajeitar o espírito, para depois o seu corpo se alinhar com o seu espírito. E muitas vezes não sempre, né? Sempre a gente esquece nesse meio todo das coisas que Deus faz, da forma que Deus faz, por que Deus faz as coisas. Então, amigo, amiga, eu quero te lembrar que a angústia, ela não vai impedir de que todas as coisas cooperam para o teu bem. Se você ama Deus, tudo vai cooperar para o teu bem. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Isso significa que você tem que amar a Deus e aquilo vai cooperar para você. Não está dizendo que todas as coisas boas cooperam para o bem. Não é todas as coisas boas. É todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, não é que Deus tem um plano para sua vida que você vai ficar angustiado. Não é exatamente isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus, ele tem o poder de transformar as coisas ruins em coisas boas, independente de quão ruins elas forem na sua vida. Então, às vezes você está passando por um momento que você acha que aquilo está sendo inútil na sua vida, que você está perdendo tempo, está só ficando triste, mas daqui a alguns anos, algumas semanas, meses, você vai entender que às vezes aquilo foi um livramento, né? E aquilo que não te mata te fortalece. Se você permitir ser fortalecido, se você não procurar facilidade no dia da angústia, porque Deus não manda você procurar facilidade no dia da angústia. Deus manda você procurar Ele no dia da angústia. E o que Ele promete é que Ele vai estar com você no dia da angústia. Ele não está dizendo que eu vou te livrar da angústia para você nunca passar por ela. Mas Ele está dizendo que eu estarei com Ele no dia da angústia e da angústia eu o livrarei. Então Ele te livra no dia da angústia. Mas isso não quer dizer que você não vai passar um pouquinho por ela. Então, no dia da angústia, a gente tem que buscar a Deus. Se você for perceber lá em Jesus, né, ele estava indo para a cruz, ele suou sangue. Suar sangue é angústia. É angústia, por causa de angústia, estresse, ansiedade, né? Ninguém fala muito disso, mas ele também passou por isso. Não é porque ele era Deus que ele não passava por isso, porque apesar dele ser Deus, ele se transformou em homem, então ele sentia coisas de ser humano. Então ele era 100% Deus, 100% homem. Então ele tinha a divindade dele, mas ele passou por tudo que a gente passa. Como está escrito, ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Mesmo não tendo pecado, ele sofreu para poder aprender algumas coisas, porque ele viveu como homem. Então muitas vezes a gente acha uma coisa muito estranha a gente passar por uma angústia
e por uma tristeza, né? E algumas coisas é erro nosso mesmo. Algumas coisas a gente planta, a gente vai colher, né? Infelizmente, a vida é assim. Se a gente plantar coisa ruim, a gente vai colher coisa ruim. Mas tem gente que colhe angústia que não plantou coisa ruim. Eu, por exemplo, eu tava nessa angústia e aí eu no dia achei muito estranho porque no dia anterior eu tava muito alegre no dia anterior. Tava muito alegre, tava louvando a Deus. E mesmo assim aconteceu isso e eu não tava sendo incongruente. Eu falo as coisas boas, né? Eu não falo coisa ruim, eu me esforço muito para falar coisas boas, não falar coisas ruins, falar coisas que são de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E mesmo assim me veio essa angústia, né? E aí eu fui tentando entender, né, o que estava causando isso. Eu procurei tomar sol, né? Porque a angústia às vezes é uma coisa hormônio, né? Pode ser hormônio. Às vezes a gente fica muito no escritório e não toma sol adequado, né? Então pode ser falta de vitamina D. Aí eu fui testando. Pode ser falta de exercício físico. Aí eu fui testando, né? E não foi resolvendo. O sol até adiantou um pouco, melhorou um pouquinho, mas bem pouco, entendeu? E geralmente eu tenho deficiência de vitamina D, né? Eu tenho que tomar sol porque eu trabalho em casa, né? Então é difícil para tomar sol, né? Por que eu vou sair se eu trabalho em casa, né? Então eu sou mais caseiro. Tem gente que sai mais, né? Eu gosto mais de ficar em casa, de fazer as coisas em casa, né? Eu me divirto estando em casa. Então, pra mim é uma coisa boa ficar em casa. Então, tomar sol pra mim não tá muito na minha rotina. Eu não gosto de sair nem pra comprar pão, entendeu? E aí, às vezes eu tenho deficiente de vitamina D. Isso, às vezes eu tenho que ir na praia, eu tenho que tomar um sol, fazer uma caminhada de 20, 40 minutos no sol de 11 a 1 hora, que é o que a ciência diz atualmente que é o horário correto para tomar sol. Mas qualquer horário que você tomar sol, mesmo se for fraco, ele faz efeito. Eu já testei na prática, tá? Eu não sei se para vitamina D, mas você se sente melhor. Você se sente melhor a qualquer horário. Mesmo se o sol estiver fraco. Então, se você ficar uns dias mesmo no sol fraco, também funciona um pouco. Não funciona tanto como no horário ideal. O horário ideal é de 11 a 2 horas da tarde. 1 hora, 2 horas da tarde. Que é o horário mais correto atualmente em 2023, né? Que é o horário que os raios ultravioletas estão mais adequados para uma fonte maior de vitamina D. Mas eu fui investigando, né? Fui me aprofundando, fui tentando me analisar para ver o que estava acontecendo comigo. E aí eu tentei estudar a palavra de Deus para ver o que está acontecendo e tal. E as pregações não me adiantaram muito. Eu também tenho um dom de pregação, né? Não só de pregação, mas também de entender a palavra, que são duas coisas diferentes, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas são duas coisas diferentes. E estudar, entender e pregar são duas coisas diferentes, né? Estudar, entender e pregar, né? São duas coisas diferentes. Tem gente que tem prática ao falar, né? Mas às vezes a pessoa tem que estudar vários dias para poder entender. Então eu consigo entender rápido, né? Não é uma coisa porque eu sou bom nem nada disso, né? É pela graça, foi dom de Deus. E mesmo assim não adiantou muito os assuntos que eu estudei. Aí depois eu comecei a estudar sobre alegria. A alegria me ajudou bastante. Me senti muito melhor. Mas mesmo assim não foi 100%. Me senti melhor com alegria. Mas eu fiquei melhor mesmo estudando sobre angústia e esperança. E principalmente sobre a mente. Porque eu descobri que foi por causa da mente, né? Dos pensamentos que vêm do coração. Que a Bíblia diz que os pensamentos vêm do coração, não é do cérebro, né? Mas beleza, tem alguém?
Calma aí, o celular tá tocando. Vou tirar aqui. Tá, então os pensamentos vêm do coração. E aí eu descobri, percebi, né, que eu tinha deixado um pensamento entrar, um pensamento negativo, um pensamento de desânimo, né? Que eu comecei a perceber algumas coisas que não estavam dando certo. E aí esse pensamento entrou e foi uma vez só, ou duas, e aí ficou no meu subconsciente e eu não percebi mais que era isso que estava me deixando angustiado. Então eu fui vendo o lado bom das coisas, né? Fui vendo que a gente pode olhar tanto, se a gente quiser olhar pro lado bom das coisas, a gente consegue. Se a gente quiser olhar pro lado mal das coisas, a gente também consegue. Até na Bíblia mesmo você acha lado bom e lado ruim de uma pessoa. Por exemplo, você for lá ver em Davi, Davi tem 99% de coisas boas. Se você quiser procurar um erro nele, você acha, né? Você vê aí muitos pregadores, as pessoas tirando a autoridade de Davi porque Davi cometeu um erro. Realmente cometeu um erro, mas isso não destrói todas as coisas boas que ele fez, né? Ele tentou matar, era o objetivo que ele assumisse o reino, e mesmo assim ele não matou Saul tendo ele nas mãos, né? Quem de vocês que faria isso, né? Tendo seu inimigo nas mãos, no meio de uma guerra, não mataria ele porque ele é ungido, né? Então a gente não faz muita coisa que ele fez e às vezes a gente despreza uma coisa, 99% de coisas boas por causa de uma coisa só ruim, né? E assim é a nossa vida. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente olha, a gente tem esse erro de olhar muitas coisas ruins. Vou pausar aqui. Tinha passado o helicóptero ali, ainda tá passando, né? Então a gente tem, eu tô falando essa questão de Davi, porque a gente tem o costume de olhar as coisas ruins e desprezar as boas, né? A gente tem esse costume, não sei se é por genética, por herança, né, das pessoas negativas que passaram ao longo dos séculos, né? Então a gente é basicamente isso. E eu consegui melhorar focando na mente, vendo as promessas de Deus que muitas vezes a gente esquece na hora que a gente está irritado, na hora que a gente está angustiado. E é isso, não vou me prolongar mais, então o vídeo vai ficar muito longo e ninguém vê, né? Então tem muito mais coisa para falar, né? Eu ficaria aqui umas 2 horas falando sobre angústia, né? Angústia é uma coisa que eu passei muito na minha vida, né? E me fortaleci e sou bom contra, né? Sou bom contra. Até nesse momento que eu fiquei angustiado, eu não fiquei muito tempo. Eu resolvi rápido, menos de uma semana. Acho que foi uns 3 dias, na verdade. Então eu tenho autoridade de falar sobre isso, porque eu, na prática, consigo resolver baseado na palavra de Deus. É isso aí, paz a todos. E eu oro que você que está angustiado, que melhore e que Deus te faça sair dessa situação. Em nome de Jesus. Amém.